Certo, dando continuidade das apresentações do CONAD, o Diego vai estar fazendo a apresentação do artigo dele agora, só ressaltando que está sendo gravado, tá, Diego? Você tem, então, 10 minutos para a Perfeito, sua apresentação e depois 5 minutos para alguma pergunta. À vontade. ok. Boa noite a todos que possivelmente verão esse vídeo, todos que estão presentes. O trabalho, ele versa sobre a questão da drenagem urbana e o plano de saneamento. Como a drenagem urbana ela está sendo gerida nesse plano de saneamento. O que acontece? Inicialmente, o plano de saneamento, nas primeiras leis, elas praticamente não contemplavam a drenagem urbana. Era muito pouco o que nós tínhamos de drenagem urbana nesses planos. Você tinha a componente do saneamento, só que você não tinha a exigência da drenagem urbana propriamente dita. Com o advento da Lei 14.026, que é o novo marco do saneamento, a drenagem urbana ela ganhou mais efetividade, digamos assim, ganhou mais impulso. Entretanto, diferente das outras componentes, resíduo, esgoto e sistema de abastecimento de água, ela não ganhou nenhum tipo de meta. Então, assim, a drenagem urbana, mesmo assim, vindo do plano de saneamento da lei anterior para 14.026, que é o novo marco do saneamento, ela ainda sofre, né, porque você não tem a administração realmente desses valores, desse ciclo. Ainda está muito solto a questão da drenagem urbana dentro da legislação. Isso está provocando um desequilíbrio. Então, o objetivo do trabalho foi analisar a efetividade dessa política pública de drenagem urbana da Lei 14.026, né, por meio de indicadores, por meio de literatura, por meio de conhecimento técnico especializado. Então, utilizamos o TCU, a metodologia, para analisar a efetividade. O que é efetividade? Eu tenho uma política pública e essa política pública ela precisa apresentar resultados em todas as suas esferas. Quando ela apresenta resultados em todas as suas esferas, ela gera um produto, uma melhoria. E isso a gente está chamando de efetividade. Poxa, Diego, mas não é impacto? Não, não é impacto. O impacto é o que ela provoca. Né? A efetividade ela vai provocar o impacto. Então, a gente quer ver a efetividade realmente dessa política. Então, o que nós fizemos? Analisamos a 14.026, analisamos o Sinisa, que é justamente o sistema onde os municípios, as prestadoras de serviço de saneamento, são obrigadas a colocar seus dados ali, quanto de rua, quanto de bueiro fizeram, quanto de... E fizemos a análise comparativa disso. Como estudo de caso, nós escolhemos municípios assim culturalmente parecidos: Patis, Porto Real, Volta Redonda, Barra Mansa, na qual trabalho, e fizemos essa avaliação. Como se comportou a drenagem urbana nesses municípios? Então, nós queremos ver a efetividade, nós estudamos o arcabouço legal, nós observamos os dados do Sinis, do Sinisa, que os próprios municípios apresentaram, para entender se foi efetivo. E assim, pasmem, não foi efetivo. Já adianto, não foi efetivo. Por quê? A capacidade de investimento ela foi pequena. Eles investiram pouco. A quantidade de bueiros, aí você, no nosso trabalho, você tem uma série pelo menos uns 4 gráficos falando sobre isso. Onde você tem a questão do bueiro, onde você tem a questão de estrutura de drenagem, onde você tem a questão de mão de obra. Nada disso, apesar da lei ser considerado um grande avanço no saneamento, nada disso na drenagem urbana provocou mudanças significativas. Então, a drenagem urbana ela ainda continua meio renegada, porque saneamento, a água, o esgoto, eles têm meta. A drenagem urbana não. Se você não tem meta, né, para todo administrador sabe que se não tem meta, não tem como chegar, fica solto.
Então, a drenagem urbana ainda está num estágio inicial, enquanto há esgoto e resíduo e água, né, sistema de abastecimento, estão em estado mais acelerados. Porque o que acontece se esses municípios não se enquadrarem com água e esgoto? Eles perdem o fomento. Se eles perderem o fomento, eles perdem capacidade de investir. Inclusive, o ICMS Verde também faz parte disso. Você tem a contagem de quanto e o que você tratou de água, o que você tratou de esgoto. Então, assim, o município vai perder para caramba. Só que, em pegar o dinheiro e priorizar sistema de abastecimento e esgoto e investir em componente de drenagem urbana, eles preferem investir, logicamente, porque tem meta, tem resultado, tem obrigatoriedade, né, no sistema de água e de esgoto e deixam a drenagem urbana para o lado. Em compensação, gente, vocês têm que pensar o seguinte: quantas pessoas morrem no dia a dia por conta de problemas de drenagem? Drenagem, eu estou falando chuva. Chuva, escoamento superficial, vazão de água que fica na sua rua, que fica no seu bairro, e gera danos incríveis para a sociedade. Então, é bem isso. O trabalho é isso. Nós analisamos a efetividade, entendemos que não houve efetividade em nenhum desses municípios. Interessante que aqui em Barra Mansa, o município sofre com as cheias. Todo ano no jornal os rios enchem. Todo ano. Volta Redonda, Barra Mansa. Tem uma série de intervenções que não são do município, são do INEA, por conta desses grandes rios. Em compensação, por outro lado, o município não investe quase nada. Então, os córregos, eles enchem, as pessoas perdem as suas vidas, perdem as suas casas, e a gente não consegue corrigir esse problema social. Então, por que nós fizemos esse trabalho? Para mostrar que a drenagem urbana mereceria, talvez, uma meta, mereceria todo um arcabouço que deveria estar na lei. Assim, equilibrar as 4 componentes. Hoje você tem 3 componentes que estão em voga, que estão sendo muito administradas, e uma componente do saneamento, que é importantíssima, que é ligada à saúde, sem uma administração efetiva, sem uma política pública efetiva. Então, então é isso. Eu gostaria até de abrir para perguntas. Assim, eu dei uma resumida aqui no trabalho, tinha 10 minutos, e se eu tiver uma pergunta, acho que seria legal. Eu respondo maravilhosamente, aí, feliz. Estava no mute aqui. Bacana. Deixa eu te perguntar, qual foi a metodologia que você utilizou para fazer essa comparação se alcançou ou não atender essa lei? Como que você trabalhou para ter esse dado científico? O TCU tem uma metodologia que é de passo a passo, que você analisa desde a concepção da política que foi implantada, e aí vem a questão de custo, a questão de recurso, até chegar à sua efetividade. Então, o TCU, e você também tem uma associação internacional, né, que o TCU se baseia e que tem esse passo a passo de análise. Também trabalhamos com algumas perguntas, né, porque só o número é frio. Né? Nós utilizamos o Sinisa. O Uhum. principal é o Sinisa. Então, o Sinisa, ele é numérico. Ele trabalha com índice, ele é numérico, é a quantidade. Então, com a análise comparativa já seria muito tranquilo de fazer. Mas não, tem uma parte qualitativa que você tem que observar. Eu tenho uma política pública de drenagem urbana. Eu tenho uma ação voltada para drenagem urbana. Eu tenho um plano de drenagem urbana. O meu plano se comunica com o plano estadual de drenagem, de macro drenagem. Então, tudo isso é avaliado até entender que não tem efetividade essa política. Entendi. E Quando desses você não municípios. tem metas e quando não anda financeiramente, ou seja, pô, não botei mais nenhum bueiro, mas a minha cidade cresceu. Opa, tem alguma coisa estranha, não tem?
Se eu tive um aumento de população, a drenagem deveria aumentar, porque provavelmente o número de domicílios aumentou. Você pega pela própria Sinisa e vai ver que não houve esforço. Tá. E qual foi a sua contribuição com esse resultado? E já emendando essa pergunta, você acredita que só o Estado é responsável por isso? Ou as próprias políticas de urbanização, liberação da expansão urbana, poderia ter alguma forma de conter e colaborar com essa questão da drenagem urbana e esse planejamento para evitar alguma catástrofe? A contribuição da pesquisa é mostrar que a drenagem urbana ela está deficiente, diferentemente das outras componentes. Então, precisa, pelo menos, transformar a coisa mais igual. E o poder público é o principal responsável. Por quê? A obrigação legal de gerir a drenagem urbana é do município, certo? A micro. Existe a micro e a macro. A micro é a que a gente vê na rua. A macro são os rios e córregos. Né? Então, assim, é obrigação do município. Mas a coisa já começa errada no plano diretor. Você tem toda a razão. O plano diretor é o grande plano urbano da cidade. Então, o plano diretor, que já não contém traços de ordenamento, já fica muito mais complicado. Eu, por exemplo, aqui em Barra Mansa, eu tenho um plano diretor, né? Só que aí o plano diretor, ele volta e meia fazem uma lei, e essa lei altera o plano diretor naquele determinado pedaço lá da cidade. Ou seja, mudando, descaracterizando o plano diretor. Eu estou falando Barra Mansa, mas nas outras cidades também acontece isso. Então, o primeiro é o poder público, porque o poder público é o responsável pelo parcelamento do solo, pelo plano diretor da cidade. Então, assim, a população pode ajudar? Claro, sempre pode, mas vamos dar a César o que é de César. O poder público tem que fazer políticas públicas para que as pessoas morem nos lugares que são possíveis de morar, porque hoje não é isso que acontece. Às vezes, por um ato político, se coloca uma determinada população em determinado local que não poderia estar ali. Você, quantos condomínios, quantos Minha Casa Minha Vida, quantos você tem em locais de amortecimento de cheia. Então, o próprio poder público, quando ele elabora o plano diretor junto com a sociedade, deveria ser assim, ele avilta esse plano diretor e picota a legislação, porque depois vira algo político. Então, Entendi. assim, primeiro o poder público. Complexo, né? É, eu Não, vivo isso, bacana. né? Tá Eu vivo certo. Mas isso. a ciência é assim, cada um vai dando o nosso papel, né, instigando aí para que continue essa discussão, mas é bastante interessante a temática. Eu até questionei isso, porque eu acabei de fazer uma obra, e é uma burocracia para conseguir a autorização aqui, pelo menos na minha cidade, para começar a construir. Aí eles têm que aprovar o projeto, desse projeto tem que ter, no meu caso, acho que era 25% de área de drenagem e papapá, e depois para você conseguir o ABIN, você vem cá e mede para ver se realmente deixou essa área e foi canseira, né? Mas é preocupante, tem que pensar lá na frente, né? Senão acaba acontecendo muita coisa e acaba que não é só culpa É culpa por ter deixado fazer, né? Não ter tido tal, porque não adianta eu ter a lei, ter a política pública se eu não faço com isso que se cumpra, né? Que é que Isso. muitas vezes acontece, que ainda mais nessas zonas mais periféricas, a prefeitura olha menos, tem menos fiscalização. É onde que acontece a Beleza. merda, né? Literalmente. Mas Eu, obrigado, eu, eu Diego. corrijo, eu estou do outro lado. Eu trabalho em Barra Mansa, no SAI de Barra Mansa. Nós somos responsáveis pela drenagem e aqui nós temos um grupo de trabalho chamado GTGE que a gente corrige os projetos. Então, diariamente, eu corrijo projetos e peço, né, para que a água da chuva, a questão da água da chuva seja respeitada. Por exemplo, acima de 500 metros quadrados, você tem que ter reaproveitamento, senão você joga muita água na rede pública
e a rede pública não foi, às vezes, projetada para isso. Quanto mais água eu jogo na rede pública, maior a minha bitola, né? Maior a minha tubulação, mas eu digo ao mesmo tempo. Por isso que a gente utiliza o reservatório, ou reservatório de lote, que é segurar a água no terreno até que a maior parte da água possa passar, ou a gente faz o reaproveitamento, que é o melhor dos mundos. Então, assim, aqui os prédios, acima de 500 metros quadrados, eu tenho quadrado todo mundo. É, bem Essa é a complexo. realidade. Me deu uma dorzinha de cabeça aqui, mas deu certo. Mas tá bom, Diego. Muito Cara, obrigado. Muito obrigado obrigado a pela sua você. Desculpa, apresentação. É, mas tem que fazer o certo, né? tá certo. Mas eu quero só agradecer essa participação no Conage, tá? Então a gente encerra aqui a gravação e esperamos aí que você possa contribuir novamente no próximo ano com a gente, tá bom? Obrigado a vocês. Foi um prazer. Espero que no próximo ano eu realmente consiga também trazer um tema legal e até que tenha mais gente, mais gente, mais gente. E as coisas vão se caminhar corretamente. Obrigado mesmo. Quem sabe você consiga até vir presencialmente no congresso, é um congresso muito bacana, tem muitos palestrantes renomados que passam por aqui, é bem legal. Com Obrigado, certeza. hein? Então vamos encerrar por aqui. Obrigado. Obrigado.